Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Hoje venho trazer para vocês uma história romântica, mas que fará você sorrir, que fará você chorar, que fará você se revoltar em vários momentos. E também fará você sonhar com um homem perfeito. Então, bora lá! Antes das apresentações, peço, deixe seu like agora, porque senão você vai esquecer e você sabe o quanto isso é importante para mim. Mas nesse momento, venho apresentar para vocês a nossa nova história, que é Nem Todos os Príncipes Usam Coroa, da autora Sil Zafia. Galera, em 332 páginas, vocês vão conseguir se apaixonar, vocês vão conseguir rir pra caramba, como também se revoltar e em algumas páginas irem as lágrimas, porque essa história traz tudo isso. Nessas 332 páginas vamos conhecer Axel. Ele é filho de Cecília e filho do Sr. Elton. Ele tem uma irmã, Leonora, que já mora em outra cidade, ela tem 20 anos, ela já tá morando com o noivo, tem lá a vidinha dela. E ele é um garoto muito tímido. Nossa, gente, o Axel, ele tem 17 anos, mas ele é tímido pra caramba. A sua mãe Cecília é aquele tipo de mãe que, assim, o meu sonho é que o meu filho seja médico, mas ela não se importa se é isso que ele quer. Na verdade, o Axel, ele quer ser um DJ, ele quer fazer fama, ele quer fazer as suas viagens, ele quer ser conhecido nesse ramo. E para ela, isso nem pensar. Já o seu pai, ele já é mais de boa, ele já é mais tranquilo. Ele fica chateado porque o Axel não quer dar continuidade aos negócios da família, porque eles têm fazenda, eles mexem ali com corte, boi de corte, né? Boi de corte que fala? Acho que é boi de corte que fala. Então eles têm ali pecuária, eles têm algumas coisas, mas o Axel não se interessa realmente por nada disso. A timidez do Axel chega num ponto que ele não consegue fazer amigos. Ele no colégio, ele é o mais nerd, mas ele não fica se mostrando, ele não senta com ninguém, ele é uma pessoa assim que basta alguém falar um elogio para ele, ele fica todo vermelho. E como ele quer essa fama de DJ, ele tá lutando para isso, então ele acaba tocando em algumas festas, porque essa história acontece na Suécia. Então ele acaba tocando ali em algumas festas, então as pessoas do colégio vêm muito falar com ele e ele fica muito tímido, muito vermelho, porque ele não gosta de elogio. Nessa escola que ele estuda, ele conhece a Lucy, que também é uma garota retraída, mas ela não é tímida como o Axel. Na verdade, ela realmente é retraída, porque a história dela, gente, é a história que vai fazer você se emocionar, vai fazer você se revoltar. Porque a Lucy, ela é uma garota que ela tem um passado ali, que você só vai descobrir esse passado lá na frente, mas a mãe dela, por alguma razão, que eu não posso contar, ela acabou matando o pai dela, na frente dela. Ela era pequenininha, ela acabou indo para um orfanato por conta que a sua mãe assumiu o crime, mas não contou o motivo. Ela ficou nesse orfanato e depois de algum tempo, ela foi resgatada, vamos dizer assim, pelos seus tios, o irmão do seu pai e pela sua tia. Porque eles amam ela? Claro que não. Porque eles querem o bem dela? Claro que não. Simplesmente porque eles querem a ajuda que o governo dá para aquela família que recolhe uma criança, né? O tempo vai passando, então a Lucy acaba ajudando a tia dela nas faxinas. Ela não ganha nada por isso. A tia dela, quando chega em casa, ela estuda de manhã, ajuda a tia nas faxinas à tarde. Claro que a tia esfola ela o máximo que pode. E à noite, quando chega em casa, a tia vai descansar e ela vai cuidar da casa, ela vai fazer janta e ela mal come porque os tios a maltratam pra caramba. Não vou ficar falando muito disso aqui, porque é muito revoltante com esse casal, viu? Mas eles vão ter o que merecem. Vão ter. Então, por conta disso tudo, das humilhações que ela sofre, porque, gente, ela sofre agressão psicológica e agressão física desse tio. Porque o tio canário, o tio cretino. E por conta disso é que ela se retrai. Por conta disso, ela não faz amizade com ninguém. E como a mãe dela foi presa, assumiu o crime, mas não disse o porquê, então todo mundo vê ela como filha da assassina, todo mundo vê ela
Menina que pode surtar a qualquer momento e matar qualquer um ali. Então as pessoas também querem ficar longe dela. Ela, por não ter dinheiro, porque ela trabalha de graça ajudando a tia, ela acaba usando roupa de brechó quando a tia vai lá comprar. Então ela tem o estilo próprio dela, mas não porque ela quer, mas sim porque, né, é o que ela consegue ali. A história de vida dela é bem drástica mesmo. Quando ela tem 12 anos, ela é violentada pelo filho de um dos patrões, onde ela ajuda a tia a limpar a casa. E isso faz com que ela acabe usando roupas mais largas, usando roupa que cobre mais o corpo, porque quando isso aconteceu, a tia e o tio a acusaram de que ela provocou, né? Normal, né? Gente sem caráter fazer isso. Uma criança de 12 anos, ela vai ter na consciência dela que ela vai, gostei daquele cara, vou dar em cima dele. Pelo amor de Deus, né, gente? Mas enfim, foi isso que aconteceu. Mas ela se apaixona pelo Axel e o Axel se apaixona por ela. Mas por eles ter essa situação de timidez, de um ter medo do outro de certa forma, então eles acabam ficando afastados durante um ano inteiro. Sentam na mesma turma, estudam as mesmas matérias, mas não se falam. Tudo muda quando o Axel retorna para casa de uma viagem que ele fez com esses únicos amigos que ele tem, que é o que tocam ali com ele, que participa com ele na parte musical. E ele, ao entrar no seu quarto, ele dá de cara com a Lucy arrumando a sua cama. O coração dele palpita, o rosto dele queima, ele entra em desespero porque ele não sabe o que fazer. E a mãe dele, paparicando ele pede para morrer. Claro que a mãe dele dá uma maltratada ali na Lucy, né? Porque afinal de contas ela é empregada. E quando ele fica sozinho com a Lucy, ele consegue ali conversar um pouquinho com ela. E ali, gente, naquele momento é que a gente descobre que ele sempre soube quem era ela, ele sempre via ela, ele sempre notou ela. E eles começam ali com uma amizade, onde ele começa a saber da vida dela, ela começa a se abrir um pouquinho com ele, apesar que ela não conta o motivo da mãe dela ter sido presa, ela não conta de jeito nenhum, porque isso é algo que ela quer carregar só dentro dela, porque ela não quer que Axel também tenha nojo dela e medo dela como as outras pessoas têm. E eles começam ali uma história muito bonita, ela começa a fazer loucuras, né, por conta dele, porque ela acaba fugindo para poder encontrar ele à noite, porque já que seus tios não deixam. E eles vivem ali um romance bonito, sabe? É lindo. A forma que ele trata ela não é uma top model, ela é uma menina normal, com curvas, né? Com padrão normal, vamos dizer assim, né? Uma menina que não se acha tão bonita assim, pela tortura psicológica que ela sofre. E ela vai criando confiança nele, ela vai se aproximando dele, até que chega um certo momento que ele acaba se declarando para ela fica meia perdida, porque ela também gosta dele, mas ela não imaginava isso. E vão acontecendo algumas coisas, até que, infelizmente, um belo de um dia, ela resolve fugir para vê-lo tocar, porque ele quer fazer uma surpresa linda, maravilhosa. E ela vai, ela se diverte pra caramba, ela conhece os amigos dele, ela veste uma roupa que ele deu pra ela. Então ela fica linda, gente, linda, apesar dela ser mais cheinha. E o Axel, ele é um rapaz, por que que fala, né, que ele é um príncipe? Porque ele é um homem de verdade. Ele não tá incomodado com o corpo dela, ele não tá incomodado se ela tem estria, se ela tem celulite, se ela não tá. E o discurso dele, toda vez que ele faz o show dele, antes dele começar a tocar, é exatamente isso. Ele fala, né? Todas vocês que vieram aqui hoje ficaram horas e horas na frente do espelho, testando roupas, maquiagens, mas vocês são lindas como são, né? Não ligam para o que falam. Então, ele levanta a estima de todas nós mulheres. É lindo a frase que ele usa, as palavras que ele usa. Isso me encantou muito. Claro que pra gente é meio complicado, né? A gente enfia na cabeça que a gente tem que estar linda, que a gente tem que estar arrumada, e é meio difícil tirar isso da nossa cabeça. Porque realmente nós nos arrumamos para as outras pessoas e não para nós, né? Pelo menos a grande maioria. Porque quer que os outros olhem e vejam que nós estamos bem, que somos lindas e tudo mais. Quando ela retorna para casa, gente, aí ela é flagrada pelo tio dela. Claro, óbvio que isso não fica barato.
E no outro dia, quando ela tá conversando ali com o Axel por vídeo, né, no celular, então ele percebe que ela tá estranha e ele acredita que ela está assim por conta dele, porque ele disse a ela na noite anterior que ele queria muito ir além dos beijos, que ele desejava ela muito, mas que ia respeitar ela, porque ele já sabe que ela foi violentada lá aos 12 anos de idade. Então ele vai respeitar ela. Mas ele acredita que por conta dessa conversa dele ter se aberto, então foi aonde ela ficou chateada com ele. E quando ele desliga, ele começa a falar com o pai dele, gente, é muito tranquilo, o pai dele é aquele um que quer ver o filho feliz. Então o pai dele fala, vai até lá, se os tios dela são conservadores, vai até lá, peça-lhe namoro. E ele vai. E chegando lá, a hora que o tio dela vai chamar ela, né? Chama de uma forma grosseira e quando ela sai, que ele fala o que foi que ele fez. Gente, é lindo, porque ele fica todo preocupado. O que foi que eu fiz? O que aconteceu? E ela fala que não foi nada. Ele fala, então por que você tá com essa cara? Como se você fosse me dar um pé na bunda. E a hora que ela diz, você não fez nada, eu não vou te dar um pé na bunda, ele não resiste e a abraça profundamente e fortemente. Nesse momento, ela o empurra e aí ela geme. Ele perde todo o cavalheirismo dele, ele perde toda a estribeira e levanta a blusa dela e vê os hematomas. Ele surta, quer entrar lá e dar umas porradas no tio, mas ela não deixa. E aí ele toma a atitude de chamar o pai dele para tirar ela daquela casa. Aí você fala, agora as coisas vão melhorar? Não, não vão, porque ela vai morar na casa dele e tem que enfrentar a dona Cecília Megera, porque ela é bipolar, gente. Uma hora ela te ama, outra hora ela te odeia. E ali ela acaba jogando toda a frustração dela, porque agora ela sabe que o filho não vai se tornar médico, e ainda por cima traz a filha da empregada para morar dentro da casa dela, ela joga toda na pobre da Lucy. E vai acontecendo muitas coisas que você vai se divertindo, outras coisas que vão te revoltar. Nesse momento ali que eles estão juntos embaixo do mesmo teto, ela acaba descobrindo o que é o prazer, gente. Ela acaba descobrindo o que é ter tesão. Ela acaba descobrindo o que é ter orgasmo. Eu não vou ficar contando pra vocês que é uma resenha, já tá ficando longo esse vídeo. Mas essa história é uma que merecia ser contada detalhe por detalhe. Então, nesse momento, ele transa ali com ela e ele fala assim que é como se fosse a primeira vez. Ali ela vai falar da celulite dela, ela vai falar da estria dela e ele fala que não tem problema, que ele ama ela do jeito que ela é, ele fala muito isso, ele enaltece muito ela, sabe? Não importa se ela é mais cheinha, não, pra ele ela é perfeita daquele jeito. Mas aí acontece uma outra situação, aonde o tio dela não aceitou muito bem essa história dela ter saído de casa e ele vai buscá-la. E aí, gente, o negócio fica feio, o negócio fica revoltante, o negócio você quer matar aquele tio. E nesse momento, a dona Cecília, rabugenta, até que tem um pouco de compaixão da pobre da Lucy, mas ainda continua ali meio que maltratando a garotinha, né? Ele acaba tendo a oportunidade de poder tocar em outros lugares, a Lucy vai e fala para ele, vai em frente, não é porque eu tô aqui, não é porque eu preciso estudar que você não vai seguir em frente, vai atrás do seu sonho, eu vou ficar bem, eu vou focar nos meus estudos, e é isso que ele faz. E quando eles estão longe, gente, é uma tristeza enorme dos dois. E as partes divertidas é que a Lucy, ela come com muita vontade, né? Então ela não tem muita etiqueta, ela não tem esse negócio de comer só um pouquinho. Não, ela come até não aguentar mais mesmo. E isso para a sogra é nossa, terrível, né? Então tem outras partes engraçadas que, gente, vale a pena ler esse livro porque é muito engraçado mesmo. E vão acontecendo várias outras coisas até que ele começa a se consolidar ali como um DJ. Ele vai para assinar o contrato e nessa assinatura, no meio ali do povo que está envolvido para a assinatura desse contrato, ela acaba dando de cara com seu estuprador. E ali, gente, é apenas o Axon sabe dessa história e ele acaba percebendo que quem fez isso com ela tá ali naquele meio e ele acaba tomando uma atitude inesperada. Só que essa atitude dele acaba fazendo com que a história dela seja conhecida e além dessa história ela acaba contando uma outra história também e o medo dela de ser julgada acaba ali porque as pessoas querem apoiar ela porque sabem que isso acontece com muitas mulheres, muitas crianças. Então essa história ela vem falar muito sobre isso, muito sobre agressão, vem falar muito sobre tortura psicológica, muito sobre abusos, mas de uma forma que dá para aguentar, tá? Não é aquela coisa que você fala assim, nossa, nem quero
lê esse livro porque é muito pesado. Não, não é muito pesado. Você consegue, claro, tem cenas que você vai se emocionar? Tem, mas você consegue lidar numa boa, tá? Depois a autora, depois que eles conseguem ali momentos de felicidade, que ele já tá conhecido, ela já tá ali estudando, ela finaliza grávida, e aí a história da gravidez também você fica assim, pô, eu não acredito que ela fez isso, né? Mas você tem que ler para saber o que ela fez. E aí depois a autora pula 10 anos. Então a autora vai para quando a Maria, que é a princesinha que nasceu, já está com 10 anos, o que eles fizeram nesse meio tempo, se o Axel conseguiu ou não ser um DJ famoso, se ela conseguiu estudar, ser uma advogada como queria, se eles só têm a Maria ou se eles têm mais filhos. Então, várias coisas vão acontecendo quando pula para 10 anos. Eu li, o primeiro que eu li foi o conto dessa história, né? O conto da Lucy e do Axel. E nesse conto tem ali o nascimento da Maria, como foi, o que aconteceu exatamente, porque no período do nascimento da Maria e até um certo tempo, o Axel continuou na estrada. Então, você lê esse livro, depois você pode estar buscando o conto. Eu vou ver se eu encontro o conto e deixo na descrição para vocês, tá? Então, eu mais uma vez falo para vocês que é um livro romântico, um livro que vai fazer você pensar assim, muito nas coisas que acontecem, como pessoas podem usar outras pessoas, como pessoas podem julgar outras pessoas sem saber, né, do que acontece realmente. Isso é algo que acontece no nosso dia a dia. Nossa, não dá nem, não precisa nem ir muito longe para ver esse tipo de coisa acontecer. Uma coisa engraçada que eu acho que eu esqueci de falar para vocês é que por conta do Axel não ficar com ninguém, né? E ninguém vê ele com menina, então todo mundo acha que ele é gay. Eu não sei se eu falei isso no começo do vídeo, mas eu tô falando de novo agora. Que ele é gay, né? E a família dele fala isso. Se você for gay, não tem problema nenhum, a gente aceita numa boa. Né? Então vem relatar sobre esse assunto também. Então, gente, realmente, nem todo príncipe usa um coroa. Vale muito a pena ler, porque esse é um homem de verdade, que ele tá com uma mulher porque ama. Ele tem muitas tentações aí no caminho né, que ele está percorrendo aí de DJ, mas ele ama loucamente essa mulher, ele venera, não importa se ela engordou um pouquinho mais, não importa se ela teve mais estria ou não, se ela teve mais celulite ou não, depois que ganhou a Maria, não importa, ele a ama, ele sempre fala dela para todo mundo, ele mostra ela com orgulho, e isso é muito importante para nós mulheres, ter um homem desse ao nosso lado, e não alguns cretinos por aí que só sabem pisar e humilhar a gente. Vou deixar vocês com essa super dica, gente, vocês não vão se arrepender de ler essa história. Eu acho que tem mais alguma coisa do Axel. Eu vou procurar, né? Eu vou trazer para vocês, tá? Sinceramente, eu fiquei tão assim com essa história que eu vi que tem outro, mas eu nem busquei saber direito. Eu tô digerindo essa história aqui, que vai demorar muito tempo para me esquecer os detalhes. Tanto os detalhes românticos como os detalhes revoltantes. Muito obrigada pela companhia, fique com Deus e até a próxima.